Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Nós saudamos a todos os amigos e amigas do Shri Ramana Mandir. Cá estamos com a grande felicidade de dar abertura a uma nova, brinquei que é uma nova era dentro da nossa Sangha, não é? Que é justamente a possibilidade de termos o que estamos nomeando provisoriamente como diálogos não duais. É isso, e o nosso convidado de hoje para estrear essa nova era é o Aloysio Rosa, que já vai se apresentar para a gente. E seja muito bem-vindo, Aloysio, e sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Muito bem. Aqui o pessoal vai chegando aos pouquinhos, mas a gente gostaria de pedir a você, Aloysio, que possa fazer uma introdução de você mesmo. Se você quiser contar para a gente qualquer coisa para poder te apresentar, te introduzir ao público, embora muita gente com certeza já conheça o seu trabalho, já conheça o seu canal, já te conheça também, acho que é interessante a gente ter essa primeira iniciativa aqui. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de Ramana Mandir, né? Estou falando como vocês aí, como um conjunto da comunidade, né? A Sangha, como vocês chamam, né? Pelo esse convite, e é uma graça, é uma alegria estar aqui participando dessa conversa de pessoas que estão experimentando e vivendo o ser, a presença que somos, né? Falar do Aloysio, do personagem Aloysio, desse não nascido ou nascido, porque eu de fato não lembro onde é que nasceu esse corpo, mas enfim, dessa presença que está aqui agora, é muito interessante. A gente pode relatar um pouco, apresentar um pouco. Provavelmente alguns já têm assistido aí já um ano e pouquinho aí o canal Palavras do Silêncio, né? Diálogos sobre a não dualidade, conversas com amigos espiritualmente despertos, que a gente teve a inspiração aí para realizar, e está sendo uma coisa muito agradável, boa, benéfica para mim e para todos, né? O Aloysio, qual é a história desse personagem Aloysio, que também não é um personagem, é uma vida, é uma presença, é um ser que está aqui agora, então ele tem aquilo que a gente conversou, né, Ananda? Você tem o personagem e não tem o personagem, é uma coisa que está funcionando sempre as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aloysio, desde que ele era jovem, digo jovem adolescente, aí ele tinha uma situação que ele achava que ele não se encaixava no mundo. Tinha uma sensação de que isso aqui não é bem para mim, eu não me entrosava muito bem com as coisas que se apresentavam na minha vida. Entendeu? Estudar, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, tinha uma coisa muito forte com os livros, com a sabedoria. Na casa do meu pai tinha uma biblioteca muito grande, nós éramos 6 irmãos, mas o único que gostava dos livros era o Aloysio. Mas essa inquietação, vamos dizer assim, uma inquietação, os místicos cristãos chamam isso de anguish, em alemão, é angústia, né? Tinha uma certa coisa existencial, assim, que eu preciso encontrar algo. E aí buscando sempre para fora, né? Não consegui encontrar. Aí surge uma rebelião de jovem, e aí experimento todas aquelas coisas do jovem rebelde, né? Contra tudo e contra todos, um absurdo, né? Sem referência, mas enfim, porque no fundo o que buscava e que é ser feliz, o que queria queria estado de felicidade, um estado de paz, serenidade, tranquilidade. A gente pode usar vários adjetivos, né? E isso se passou aí quase 30 anos nessa história, né? E teve um momento que ele estava aí nessa rebelião contra si e contra o mundo, né? Contra todos. Uma hora eu falei, para. Ele falou, para tudo que eu vou descer, para a vida que eu vou descer. Tem até uma brincadeira assim, para aí que eu vou descer, entendeu? E parei tudo, literalmente parei tudo que eu fazia. Eu estava casado, pai, parou tudo, saí de tudo, entendeu? Sabe, assim, uma coisa literalmente, e falei, o que é? E aí comecei a me perguntar, e a resposta vem. Se você disponibiliza, se você fica aberto,
o universo, a vida, o divino, o ser se apresenta para você, se dá umas pontes, se dá... E só relembrando como é que foi um pequeno detalhe, parece uma brincadeira, eu estava trabalhando com fotografia na época, e tinha no estúdio de um amigo, que a gente trabalhava junto, tinha um livro, e eu participava de uns grupos políticos, metapolíticos, pacifistas, não pacifistas, tinha uma certa confusão aí. E tinha uma discussão, o que é ser pacifista, o que não é ser pacifista, tinha uma... Né? Aí eu estava no estúdio do meu amigo, peguei um livro que estava lá na estante dele, Autobiografia do Gandhi. Falei, vou ler isso. E devorei em 2 dias, e chegou numa frase que dizia assim, como é que eu posso falar em paz para o mundo se eu estou em guerra dentro de mim? Se eu estou angustiado dentro de mim? E aí caiu a ficha, quer dizer, a primeira, vamos dizer, de várias, né, que a gente vai... E aí o despertar, porque o despertar é uma sequência de despertar, é uma sequência de aberturas que vão se dando, né? Eu falei, putz, mas está tudo certo, é isso aí. E aí, enfim, pelo caminho, né, comecei a buscar, descobrir quem era Aloysio, o autoconhecimento, aí a Gita, foi um dos primeiros ali, a Bhagavad Gita, como também o Tao Te Ching, foram os primeiros, vamos dizer, grandes luminares que trouxeram para o Aloysio algumas referências, né? E foi indo, e acho que daí eu vou contar um episódio que eu relatei outro dia para o Ananda. Eu tive um sonho, nesse período aí, 2, 3 anos, eu não sei exatamente, isso não tem importância, em que eu sonhei com um grande sábio, um homem lindo, barbudo, uma barba grande, assim, e que falava venha para mim, né? E 2, 3 dias depois eu entro numa livraria em São Paulo, passo a mão numa estante, pego um livro, era Hazaratnaya Khan, que foi um grande sábio santo sufi, um dos primeiros que veio para o Ocidente, conhecido no começo do século XX. E aí eu comecei um contato direto com os sufis, que são os místicos do Islã, né? Que são aqueles que buscam a unidade com o divino, a busca do divino, a realização do divino, da unidade do divino. Porque existe uma frase, que é uma frase do Islã, mas que os sufis usam essencialmente, que quer dizer La ilaha illallah. Não existe Deus a não ser Deus. Quer dizer, se não existe Deus a não ser Deus, o Deus está aqui também. Eu sou Deus. Então, e isso é como se fosse um mantra, né? La ilaha illallah, la ilaha illallah, você... E aí tem toda uma prática, que a gente podia dizer com relação à tradição hindu, uma sadhana, onde você tem as meditações diárias, você tem os mantras diários, e isso, enfim, aí eu passei por alguns sábios, alguns mestres dessa via espiritual, no Brasil e no exterior, até que, alguns anos atrás, depois de 30 anos com essas práticas, e daí você tem um mantra principal, que a gente chama de zikr. Zikr quer dizer lembrança. Lembrança daquilo que você é. Olha que bonito. Zikr. E o zikr principal chama Zikr Allah, lembrar de Deus em você. E você tem a coisa de invocar o Allah, 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 e fazia isso, até que isso passa a ser algo que faz parte da tua natureza, né? Esse Allah, Allah, Allah que está dentro de você o tempo todo vibrando, né? E um dia eu estava morando lá nos Andes, no norte da Colômbia, estava na minha casa, um lugar que era um clima muito gostoso, muito quente, inclusive não tinha nem porta de vidro na minha casa, para você ver como era a coisa, era agradável lá, e eu tinha a vista dos Andes, como aqui eu tenho a vista da Mantiqueira da minha casa, onde eu estou olhando. E, de repente, eu me dei conta que eu era tudo aquilo. Foi uma coisa... E eu tinha aquelas práticas cotidianas já há 30 anos, e de repente eu me dei conta, falei, opa, cara, eu sou tudo isso que eu estou sentindo e vendo, eu sou essa casa, eu sou essa montanha, eu sou esse universo, esse céu. E aí, isso durou anos, dessa coisa da presença muito grande. Eu não estava buscando isso, mas eu estava buscando isso. Quer dizer, vamos dizer, tem uma linguagem que a gente conhece na não-dualidade, que é a via progressiva e a via direta, certo? Eu acho que é uma coisa que as pessoas já ouviram falar. Eu estava na via progressiva, fazendo aquela prática, e em determinado momento eu falei, bom, já é tudo, para que eu preciso continuar fazendo tudo isso? E aí fui perguntar aos amigos, colegas da via, os sêniores, né, os senhores, aqueles que estavam há muito tempo,
eles falavam, não, volte a fazer o que você estava fazendo, isso é uma distração, não é nada disso, não é nada disso. Aí eu peguei um texto de Ramana Maharshi, porque o nosso mestre, Sufi, instruía e sugeria que nós lêssemos todos os sábios, e o Ramana Maharshi era um reconhecido e estudado e lido. Eu peguei quem é você? Aquele texto clássico, aquela pergunta clássica, quem sou eu? E comecei, falei, peraí, não, mas daí começa uma coisa, ainda conversando com as pessoas, não, porque o Ramana Maharshi, ele é uma exceção, você não pode considerar aquilo como um caminho, né? Falei, mas espera aí, e foi indo, e daí falei, não, vocês fiquem aí no caminho de vocês, tá bom para vocês, eu sigo no meu, sigo no que a vida está se apresentando. E continuando, não só o texto do Ramana, Nisargadatta Maharaj, que eu já tinha lido algumas coisas, mas ainda era uma coisa que ressoava, mas não estava presente. E comecei a reler e as coisas começaram a ficar muito claras. E aí foi Jan Klein, né, que foi um outro sábio, mestre, um ocidental, que eu peguei na minha biblioteca também um livro e li e falei, pô, aqui ele está me esclarecendo as minhas dúvidas. Eu sou tudo isso daí, eu sou uma abertura, eu sou esse silêncio, de onde brota essa infinidade de palavras que estão saindo aqui agora, entendeu? A cada instante, e que às vezes cansa ou não, entendeu? Mas enfim, elas brotam daí. Então o caminho foi, a história é um pouco assim, isso já tem 40 anos, né, vamos dizer assim, se a gente pegar esse caminho todo, mas foi nos últimos 7, 8 anos que isso aconteceu, de que, vamos dizer assim, eu estou disponível a cada instante, vamos dizer, meditação é o que eu sou, né? Em cada instante, cada intervalo de uma sensação, de uma percepção, é estado meditativo nosso. Não tem mais esforço, foi algo que aconteceu. Você pode dizer, mas teve 30 anos de, vamos dizer, de água mole em pedra dura, tanto bate até que foi. Eu não sei se foi isso. Maravilha, maravilha. Um pouco por aí. Falei um pouquinho do Aloysio. Vamos lá, seguimos. Que ótimo. Gratidão, que introdução maravilhosa. Que pouquinho maravilhoso, né? Que coisa boa, muito bom. A gente tem essa alegria, né? E esse sentimento de sermos honrados pela sua presença, porque eu sinto que eu sei que isso pode soar pouco humilde, mas eu entendo que há diferentes lumiazais aí, luzeiros, que estão apontando para o caminho não dual, que estão apontando para o conhecimento supremo, seja ele por uma abordagem progressiva, seja ele pelo caminho direto. Eu, às vezes, acho que esse negócio de progressivo e direto nem existem, eles meio que se neutralizam concomitantemente, mas, de todas as formas, né, a gente tem essa sensação de que o canal Palavras do Silêncio, ele é um destes luzeiros, né? E justamente ele é um canal que marca a possibilidade de acontecerem diálogos, né? De acontecerem essas conversas que apontam para o caminho supremo. E eu gostaria de trazer aqui um elemento que eu acho que é bastante interessante para a nossa investigação aqui dentro do nosso canal, que é o seguinte: a nossa proposição ainda não está absolutamente clara do que será esse procedimento, certo? É verdade. Diálogos, a gente atua muito dentro desse campo que é conhecido como Sahaja, que, entre muitas possibilidades de tradução, significa espontaneidade. Então, a espontaneidade, ela nos permite justamente o não saber, que eu acho que é uma coisa muito valiosa dentro da jornada toda, porque essa consideração de não saber é uma importante consideração para a gente permanecer humildes e permanecer abertos e estar sempre ali disponíveis para o que vem, seja progressivo, seja direto, imediato, demorado ou não, tudo conforme a graça divina assim o decidir. E aí a gente veio para cá também dentro dessa proposta totalmente Sahaja, espontâneos, e a gente vai deixar esse diálogo transcorrer dessa maneira. Exatamente. E assim, eu tinha uma pergunta anedótica, né? A minha pergunta anedótica, assim, de profunda filosofia Aloysio, como você lida com os haters? E aí são as pessoas que chegam no canal para poder fazer confusão.
que vão lá para discordar, para simplesmente trazer. E aí eu queria trazer o seguinte ponto para reflexão, né? Isso é a forma anedótica de dizê-lo, mas eu quero introduzir aqui perfeitamente. O que acontece? Eu sinto que, para nós que de alguma forma já travamos muito contato com diferentes espaços de diálogo ou de divulgação do conhecimento não dual, a gente vai ver o quanto esse ambiente está muito predisposto a uma certa natureza emocional de competitividade. Sim. É uma coisa um pouco estranha. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e a gente também vai falando aqui e vamos compartilhando. Mas eu acho que é simples, né? Por um lado. Quem que compete? É o ser separado. É o ego, aquela sensação de que eu sou esse corpinho limitado. É esse que compete, entendeu? Porque se eu tenho a presença, a realização, a experiência direta de que eu sou esse todo, de que o Ananda que eu estou conversando aqui sou eu também, entendeu? Se a gente não tem essa separação, existe uma separação energética, física, diferencial, mas nós somos uma coisa só. Não existe competição. Competição do quê? As pessoas competem porque elas estão ainda na limitação de um olhar limitado. Não conseguem... Primeiro, como a Morini falou, não estão na perspectiva do não saber, na abertura, no silêncio, na disponibilidade para acolher tudo. Porque quando você acolhe tudo, você acolhe até como é que chama? Haters, que fala? Haters. Você acolhe os haters, que faz parte. Entendeu? O hater, o que é? Ele é um serzinho separado ali que não entendeu. Ele quer entender e ele acha que aquilo que você comentou é um absurdo, ou aquilo que você disse é um absurdo, e que o que ele está pensando é o certo, e assim por diante. Um hater é isso, né? Vamos dizer assim. E é muito interessante porque Palavras do Silêncio surge como um diálogo sobre uma não-dualidade, conversas com amigos espiritualmente despertos. E eu, nesse ano todo, nesses mais de 100 vídeos, já teve N comentários, não vou lembrar quantos. Não, mas você não deixa o outro falar. Você interrompe o outro. Eu falei, mas nós estamos conversando. Uma conversa, um fala daqui, o outro fala dali. Às vezes um interrompe, o outro pergunta, o outro interpreta. É assim que é uma conversa, não é uma entrevista. Não é. Então, até as pessoas aprenderem, porque tudo bem, você quer ter uma aula com a pessoa, vai lá e faça uma aula com a pessoa, inclusive está aí o contato dela, a pessoa está aí sendo aberta, não tem problema, mas aqui nós estamos numa conversa, não é um curso, entendeu? E eu não sou jornalista, nunca fui, entendeu? Não tenho nada a ver com isso, entendeu? Quer dizer, não tenho nada contra o jornalista, mas eu não tenho a postura do jornalista. Entendeu? Eu tenho tudo contra jornalistas. Bom, isso é outro assunto que a gente pode até chegar lá. Mas essa diferença, você incorporar a diferença, aceitar a diferença, saber que todas essas vias, né, de percepção, todas essas sabedorias iluminares, como você falou, eles apontam para um único centro, para a unidade, para o divino, para o ser, para a presença, para a paz, para a felicidade que somos. Todos apontam para isso. Agora, você vai falar, a experiência do Aloysio é a experiência do Ananda? Não é. É a experiência da Morini? Não é, diferente, entendeu? Até aí. Mas, quando a gente se encontra, vamos dizer, a gente consegue partilhar esse ser, essa alegria, a gente celebra a vida, porque nós estamos celebrando a vida aqui, né? Porque qual é o sentido da vida se não celebrar a vida? A vida é, e ponto, entendeu? Agora, o que é o despertar, né? Essa é uma pergunta que eu venho fazendo ao longo desse tempo todo para diferentes amigos aí, e teve diferentes olhares para isso. Entendeu? Tem diferentes olhares. Entendeu? Tem aqueles... Outro dia eu falava com um amigo que, usando, tipo assim, dois sábios da tradição Advaita hindu. Você tem Shankaracharya, que é aquele que puxa o tempo todo para o absoluto, né? Você é o absoluto e você só é o absoluto, e a relação com a vida, com o mundo, fica um pouco complicada. Eu vejo que, vamos dizer, a linhagem mais direta do Shankaracharya, não que ele não seja um grande sábio, pelo contrário, estudei Shankara, maravilhoso. Mas você tem a Atmananda Krishna Menon, pegando na tradição hindu, especificamente, que vai falar, não, tudo é o divino, tudo está manifesto, entendeu? Tudo está aí presente, entendeu?
Então não existe a diferença entre transcendência e imanência, você tem que juntar tudo. O Tantra, né? O Tantra é o que vem juntar, isso você conhece bem, né, Ananda? E aí você tem os sábios da Shivaísma Kashmira, como Abhinavagupta, Kshamaraja, que era seu aluno, seu seguidor, e outros mais, entendeu? Que vão mostrar que isso é uma coisa só, entendeu? Dentro da tradição hindu, vamos dizer assim. E que não existe essa separação, como o Rini falou, se é o caminho direto ou se é a via gradativa, quer dizer, eles estão juntos. E eu sinto que nesse tempo que a gente vive agora, existe uma demanda maior. E existe uma preguiça, que é muito grande por parte das pessoas. Né? Existe uma preguiça de querer entender, de compreender, de estudar, de estar disponível. Porque as coisas têm que amadurecer. Todo mundo aqui já fez um pão na vida. Você fazer um pão, você tem que esperar, né? E crescer, a massa crescer, pôr o fermento, aí vai esquentar o forno, agora você pode pôr, e agora não está no pão. Tem um processo de maturação. E você acha possível, Aloysio, nos tempos de hoje, né, na modernidade? Claro que para Deus nada é impossível, né? Mas eu fico olhando, por exemplo, para os expoentes que a gente tem da não-dualidade, né, muito presentes assim nos séculos passados, até Sri Ramana, né, bem próximo de nós aí, viveu no século passado. Agora, hoje, né, dentro desse momento da modernidade toda, dessa contemporaneidade com os avanços tecnológicos da informática, a forma como a linguagem se desenvolveu e o envolvimento mesmo assim nítido que a gente vê mesmo dentro do campo espiritual, muito focada na era digital e tal. Como é que o sábio se revela nesse ambiente? Você sente que é de novo um momento do grande sábio, né, nascer, se manifestar em meio a essa conturbada multidão de pessoas individualizadas e tal, um novo Messias que nasce no meio disso tudo? Como é que ele se comunica com essa toda essa turba envolvida nessa informática, nessa coisa toda? Você consegue visualizar isso? Como é que você pensa sobre isso? Bom, uma coisa é a minha experiência, a minha leitura, e o que a gente podia inicialmente fazer uma ponte com as tradições espirituais, as grandes tradições. Vamos pegar a cosmologia hindu como referência, entendeu? Que aponta que nós estamos vivendo um ciclo, quer dizer, que a humanidade que se manifesta em ciclos, e que nós vivemos, nesse ciclo, nós vivemos o final de um ciclo que é chamado de Kali Yuga, a idade das sombras, a idade das trevas, né, vamos dizer assim, a idade de Kali, né? Mas é onde todos os valores espirituais, morais, éticos, ditos humanos, estão invertidos, está tudo de ponta cabeça. A gente sabe o mundo que a gente vive, está tudo invertido, está tudo de cabeça para baixo. E, ao mesmo tempo, está tudo disponível, toda a sabedoria, todo o conhecimento, está tudo aí disponível, entendeu? Então, alguns sábios dizem que o que você, na Idade do Ouro, precisava fazer, na Idade do Ouro não precisava fazer nada, porque você já era tudo, como o ouro é tudo, a luz própria. Certo? Mas em momentos outros, você precisava fazer toda uma assada, numa prática, um esforço. Hoje, se você está disponível e aberto, a coisa é muito mais rápida, é muito mais eficiente. Por isso a tal da via direta também, entendeu? Que Ramana Maharaj vem apontar, que Atmananda Krishna Menon vem apontar, Abhinavagupta já há mais de 1000 anos apontou também para isso, e outros sábios em outras tradições espirituais apontaram também. Ou seja, esse reino da quantidade, porque a gente vive o reino da quantidade, tudo é quantidade, não é verdade? Inclusive, tudo se dissolveu, todos os valores éticos, morais e tudo mais se dissolveu e ficou só a quantidade. Então, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Essa ganância por querer, pelo consumo, né, o consumo desenfreado, por exemplo, não é que você tem uma roupa, você tem 300 roupas, entendeu? Não é que você fica 1 minuto no telefone e você vai ver alguma coisa, não, você fica horas ligado na máquina e a máquina fica, eu diria, controlando, né, você, de certa forma.
os sábios que estão apontando aí, existem, eu diria que existem, estou falando sábio no sentido de seres totalmente realizados espiritualmente, eu disse que existem alguns apontando claramente isso no mundo de hoje, e primeiro que eles utilizam esses equipamentos que nós estamos usando aqui, eles não se negam a utilizar esses equipamentos. Tem raríssimas exceções, mas até hoje recentemente eu tenho um amigo que está vivendo, entre aspas, num mosteiro taoísta lá na China, e o mestre dele já está dando, vamos dizer assim, satsangs, né? Satsangs tem outro nome online, entendeu? Outro dia ele me convidou para assistir entendeu? Que foi o primeiro, que ele resistiu, mas está usando também já. Então, essa tecnologia, vamos dizer, você pode usar a tecnologia a seu favor. Essa é a favor da clareza, da luz, da alegria, do despertar, da presença do ser. Ele pode contribuir para isso. Agora, essa urgência, essa pressa de querer ter quantidade, querer resolver tudo muito rápido, leva àquilo que eu chamei de uma preguiça. Mas não é a preguiça do relaxar, de estar disponível. É a preguiça, não é a preguiça do não esforço, porque a gente não tem que fazer esforço, mas é a disponibilidade para querer entender, para querer compreender, e compreender que o serzinho separado, no primeiro momento, esse ego, esse personagem, Aloysio, Morini, Ananda e todos os amigos que estão aí, a gente não é. A gente está experimentando aquilo que é, mas a gente, enquanto personagem, está coagulado em limites. Então, a gente fica aberto a receber isso que vem, porque a graça divina ela está se manifestando, entendeu? Ela se manifesta através de Ramana Mandir na hora que põe todos os ensinamentos de Ramana Maharshi, entendeu? Então, foi um grande sábio, certo? Um lumiar, vamos dizer, do século passado até hoje. E, por incrível que pareça, vamos dizer, os três grandes, na minha leitura, não só minha, mas de vários, da tradição do Advaita, da não-dualidade, é Ramana Maharshi, Atmananda Krishna Menon, pouquíssimo conhecido, né? E Nisargadatta Maharaj, já bem mais conhecido. Foram os três que trouxeram, e, inclusive, apontaram a via direta, certo? Colocaram a questão da via direta presente. Você já é tudo, certo? Agora, se você despertou para isso, agora como é que você se estabiliza nisso? Cada um deu indicações, sugestões. Se você lê todas as entrevistas, conversas de Ramana com discípulos, ele vai para cada um e ele fala alguma coisa, porque é diferente, certo? Não existe uma receita. Tem uma coisa Atmananda, a mesma coisa Nisargadatta, entendeu? O Nisargadatta, para mim, pessoalmente, ele foi limpou a casa, varreu fora. Abre mão de tudo que é conceito e crença, porque você está na ilusão. Tudo isso aí é ilusão, tudo isso é ilusão, tudo isso é ilusão. Então, a sensação é que está disponível, a coisa está presente, tem a disponibilidade, o ensinamento está aí. Os sábios, existem sábios ensinando. Hoje, com os equipamentos, com a internet, você acessa grandes sábios no mundo de hoje ensinando, entendeu? Tem pessoas... Tem um ponto que eu acho interessante, desculpa se eu te interrompi aí. Não, está certo. Mas era assim, né, como você apontou a questão purânica aí, né, sobre a Kali Yuga, há uma promessa de um Maitreya, né, de um Buda Maitreya, o Buda amigo, ou um novo avatar, né? Como é que é o nome mesmo? Kalki Avatar, né? Kalki Avatar, E dizem que o Kalki Avatar, ele não ia vir exatamente humanoide. Todos os outros avatares foram relativamente humanos, quer dizer, os primeiros avatares de Vishnu, tivemos ali um avatar peixe, um avatar tartaruga, teve javali, tiveram os animais, e depois humanoides, e diz que o último ele ia ser meio máquina. Aí, assim, a gente poderia até especular que o Kalki Avatar está manifestado nesse tempo na forma da internet, que nos possibilita o conhecimento transcendental e haters. Né? À vontade, tem haters e conhecimento espiritual à vontade para todo mundo, não é? Agora você trouxe... é um campo de... Só falar isso já te devolveu. É um campo que é interessante porque acaba apontando para a não localidade da coisa toda, né? Da experiência, porque a gente consegue dialogar o tempo todo com todo mundo, em qualquer lugar do planeta. O tempo é uma coisa que começa a ficar todo elástico, que é também dentro da experiência da não-dualidade, o que, de certa forma, também acontece, né? Essa dissolução. E aí a internet, ela, fazendo uma analogia bem
Então, ela leva forçaçãozinha, assim, de barra, eu sei, mas ela aproxima um pouco disso, assim, né, dessa expansão. Pode falar. Não, o que eu ia trazer é que a gente teve uma polaridade interessante que você nos apresentou aqui, que eu acho que poderíamos discorrer um pouco, que é o seguinte, de fato, se nós colocarmos esses dois gigantes, né, esses dois colossos espirituais que nós temos aí, que é Adi Shankaracharya e Atmananda Krishna Menon, né? Então você trouxe esses dois para falar um pouco da coisa de quanto Shankara nos puxa sempre lá para o absoluto, né? Vai para o absoluto, você é o absoluto, só tem Brahma, se você não está reconhecendo Brahma, é Maya, então dissolve Maya para você reconhecer Brahman, ou Brahman, né? Como se diz em sânscrito. Aí você tem o Atmananda que vem por uma outra abordagem, mas não é exatamente outra, né? O que eu ia trazer, então, nesse ponto é o quê? É muito marcante no discurso de Shankara que, para ele, a liberação não está separada da renúncia, porque renúncia é vairagya, é o próprio sannyasa. Então, assim, se eu não renuncio, não tem liberação. A liberação é o produto da... Quer dizer, não é nem para dizer que a liberação é o produto da renúncia. Liberação e renúncia é a mesma coisa no discurso de Shankara. E quando a gente pega o Atmananda ele já foi muito conhecido como instrutor de meditação. Ele era requisitado muitas e muitas vezes para ser aquele que introduz as pessoas no campo da investigação do Nididhyasana, ou seja, da contemplação, da meditação que te oferece uma experiência objetiva e direta com o seu próprio ser. Parece-me que os diferentes luzeiros humanos, as estrelas humanas que surgiram apontando o caminho, deram ênfase para uma ou outra característica ou qualidade dessa liberação. Talvez não seja possível, de fato, fazer uma exposição da liberação que seja completamente abrangente. E isso é muito belo, porque no final das contas, uma pessoa que está fazendo a prática muçulmana do zikir, ou uma prática mística como, sei lá, fundamentada no castelo interior de Santa Teresa, ou um budista trabalhando com o Dzogchen, com o budismo não dual, todos eles podem ter uma perspectiva de acessar esse conhecimento, não é? A partir de um aspecto da liberação. Ou seja, os meios que levam à liberação contêm neles mesmos a própria liberação. Seu microfone está desligado. Não tá? Ligou. Desligou sozinho. Você vê essa máquina, desligou sozinho. Mas um comentário. Essa renúncia, é renúncia ao quê? Essencialmente, é renúncia à ideia inicialmente e depois à experiência de que eu sou um ser separado. Essa é a grande renúncia. Como consequência, porque o resto vem como consequência. Se eu preciso comer mais ou comer menos, é uma forma de eu administrar a saúde desse corpo. Vamos ver. Se eu preciso trabalhar mais ou menos, fazer isto ou aquilo, é consequência de como a vida está propiciando, o universo, o divino está propiciando para que esse ser, esse personagem, Aloysio, esteja no mundo, fazendo as coisas, entendeu? Porque ele está aqui nesse mundo, eu estou aqui nesse corpo, certo? Então, a renúncia, antes de mais nada, é essa ideia de separação, de que eu sou um serzinho separado. Essa é a grande renúncia. Na hora que você realiza, na hora que você experimenta isso, é que começa a ter as grandes mudanças, as grandes percepções. E aí você encontra algo que é maravilhoso, que é a sua natureza essencial de ser, de presença, de felicidade, e por isso mesmo de paz, de tranquilidade. Você realiza, você passa a experienciar isso a cada instante. Ou seja, você não precisa ficar lembrando que você é feliz, ou que você está alegre, ou que você está em paz. Não, isso é uma coisa normal. São todos aqueles... Primeiro, a sensação de que falta algo. Né? E essa sensação de que algo está faltando some. Não falta nada.
Tudo bem, eu preciso comprar pão porque acabou o pão, ou eu preciso, enfim, comprar roupa porque rasgou minha roupa. Mas isso não é essa falta. Não tem sensação de falta interior, não tem mais sensação de falta. Sabe? Isso é uma coisa muito interessante registrar essa pequena palavra, porque esse eu acho que é uma pista, é um critério, é um truque, como falam os tântricos, a tradição tântrica, que te ajuda a você falar, bom, eu tenho sensação de falta, me falta algo ou não, entendeu? E aí você começa a observar que não. Quando você observa que não está faltando nada, isso não quer dizer que você não está com saudade do teu amigo, você pode querer encontrar com ele, ou a tua esposa que foi viajar e volta daqui uns dias, entendeu? Tudo bem, isso é saudade, mas isso não te gera sofrimento psíquico. A sensação de falta é o sofrimento psíquico. Você vê que isso se dissolve, começa a se dissolver, começa a passar. Uhum. Outra coisa interessante a notar nisso, entendeu? É quando você está... Eu estou juntando o céu e a terra, estou usando uma imagem dos mestres taoístas, né? Transcendência e a imanência, tudo se junta no peito, no coração, né? Onde se dá a junção, no centro do ser, vamos dizer assim. É uma imagem que a gente usa, né? É uma palavra que a gente usa. E a outra percepção que a gente tem aí muito claramente é que eu não preciso mais nada. Eu vivo a vida porque a vida se apresenta, entendeu? E eu não fico buscando, agora eu vou lá, agora eu preciso daquilo. Tudo bem, eu, por exemplo, sempre gostei dos livros e dos sábios. Eu gosto de ler os sábios, e isso me traz uma percepção de, vamos dizer assim, Ananda. Eu fico num estado, se a gente pudesse definir, ou um Sahaja Samadhi, vamos dizer assim, também a gente pode usar outro termo, entendeu? Técnico, entendeu? Mas que explica essa sensação de bem viver, de bem-aventurança, entendeu? Porque o sábio, na hora que ele está instruindo, na hora que ele está dando o ensinamento dele, ele está propiciando isso, ele está propiciando você experimentar diretamente, não é uma experiência mental, uma experiência existencial. E se você está disponível, isso acontece. Então, como você falou, Shankaracharya ou Atmananda, eles são faces da mesma moeda. Se a gente pudesse dizer um pouco assim. Aí você tem a Navagupta, vamos citar outros. Você tem os Rumi, você tem Ibn Arabi dentro dos grandes sábios sufis, entendeu? Você tem Jacques Bohème, o mestre Eckhart no cristianismo e assim por diante. Entendeu? Dogen, a gente pode pensar no Opa, tivemos algum problema técnico, eu acho. Deu uma travadinha aqui. Dissolver, às vezes, fica resquícios. E cada vez mais, na interação com o mundo, com a vida, com as pessoas, um exemplo. Ontem eu estava em casa aqui, o rapaz estava instalando esse equipamento aí, e daí ele fez uma besteira. Falei, o cara fez uma besteira. Então, a primeira sensação que me veio foi, putz, que houve uma irritação. Não chegou a ser raiva, mas houve uma irritação que durou 3 minutos, 4. Quando eu fui falar com ele, já não tinha mais nada disso. Algo que há anos atrás podia durar, na minha cabeça, uma semana. Por que aquele cara fez aquilo? Então, é uma coisa que, com o tempo, se dissolve. É muito rápido, porque você começa a ficar energeticamente, o teu corpo fica transparente, então você acolhe aquilo se passa e se dissolve, porque você é o todo, o outro é você também, você fala, tá bom, tá bem, você fez isso, mas presta atenção nisso, ajusta ali, entendeu, para não ter mais esse problema, não importa o fato em si, entendeu, mas eu estou dizendo assim, a gente começa, e aí na convivência, por exemplo, vocês como um casal, e eu digo pela minha experiência de casamento também, cada vez fica mais simples, fica mais fácil. Sim. Claro, os dois estão disponíveis para isso, né? Contanto que os dois estejam disponíveis. Isso não quer dizer que não existe algum momento que pegou, mas já rapidamente se dissolve. Não, mas o segredo nisso é só obedecer a esposa. Hein? Também. É verdade, eu também acho, não vou discutir sobre isso. Você obedece a esposa, é impressionante como o Nirvana se instala imediatamente. Fácil.
Mas é bacana isso, né, que você está falando, que eu lembrei de uma palavra em sânscrito que tá dentro, né, daquele conceito do yoga, que é santosha, né, que é o contentamento. Isso que você falou de não falta nada, né, esse sentimento de contentamento, e que ele surge de uma alimentação em todos os níveis, né? Então você falou dos livros, né? É um alimento para o seu intelecto, para a sua alma, aquilo que você vai absorver. Para alguém pode ser uma paisagem, estar em meio à natureza. Quais são os alimentos, aquilo que com que a gente se nutre, né, nessa existência. E aí é importante a gente sempre contemplar isso. Se nós estamos nos alimentando de sattvas, que é a guna da harmonia, né? Sim. Se nós estamos sempre buscando isso e mantendo, né, cuidando, regando sattvas na nossa vida, como resultado da digestão de sattvas, nasce santosha, contentamento, a plenitude. Não tem como brotar outra coisa que não seja essa plenitude, né? Porque da harmonia só pode brotar mais harmonia, né? Não tem como dar errado. É uma fórmula muito simples, né? Muito simples. Eu vejo uma coisa que, assim, no final das contas, quando a gente vai travando contato com estes focos de luminescência, né, de conhecimento espiritual e né, de apontamentos espirituais tão poderosos, eu vejo que nós temos, vai ter um momentinho chazinho descendo na xícara, eu vejo que nós temos um elemento que é bastante assertivo quando nós vamos contemplar o alcance da maestria de um grande ser, né, a dimensão de um grande ser. E eu sinto que um dos elementos que nós temos para isso é a generosidade. Então, com certeza, a gente acaba tendo um apreço maior pelos grandes sábios que demonstraram essa generosidade e que puderam, então, sem reservas, abrir o manancial do conhecimento. E dentro dessa generosidade, eu vejo que também há uma generosidade que é distribuída em relação à própria limitação. Porque tudo aquilo que a gente vai falar, não, o sujeito tem várias limitações, mas o sujeito é feito da limitação, porque onde não tem limitação só tem Brahman, ou Sim. tal, ou Nirvana, o nome que a gente quiser dar, ok? Quando a gente falar, eu sou sujeito assim ou assado, a gente está simplesmente descrevendo a limitação e nada além disso, Sim. Correto? Correto. Então, o sujeito é a limitação. Agora, olha que interessante, né? Foi o outro sujeito para fazer aí o trabalho na sua casa, fez alguma coisa muito, né, que te deixou ali um pouco irritadiço e etc. E eu vejo a generosidade, por exemplo, do Tantra, de não só colocar no seu panteão divindades com cara de Buda feliz, mas as divindades chamadas iracundas, né? As iradas, né? As ferozes, né? Quer dizer, está permitido. O sujeito foi na sua casa, fez o trabalho errado, você ficou com raiva e aquilo faz parte da iluminação. Isso não está fora da iluminação. Não está. Se isso estiver fora da iluminação, a iluminação não será plena, ela não é purna, ela não é completa. Tudo cabe, né? Tudo está dentro. Você sabe que na tradição sufi, né, existe o que a gente chama dos 100 nomes divinos, né? São as 100 faces de Alá, que tudo é manifestação, né? E um dos nomes divinos é o que destrói, o que constrói, o amor puro, a sabedoria, a misericórdia. Eu estou falando de diversas características. Tudo faz parte, tudo cabe, tudo está manifesto, tudo é a face do divino, entendeu? Você não pode negar nada, você tem que acolher tudo. Essa é a situação. Na tua experiência, inclusive. Agora, quando eu citei essa experiência de ontem, é claro que se você ficar grudado nela, né, você aí não tá soltando, não está deixando a vida continuar fluindo, entendeu? E aí a vida para. Né? Tudo bem, eu vivi aquilo, fiquei irritado, mas a irritação passou, ela se foi. Não que eu reprimi o meu sentimento, não, fiquei irritado. Falei, você errou, aí presta atenção, entendeu? Olha o que você está fazendo, entendeu? E ele ficou, me desculpa. Falei, não tem que desculpa, faz certo. Você sabe que isso está me lembrando uma passagem que é um relato de um devoto de Shri Ramananda, que ele sempre falava para Bhagavan,
Bhagavan, eu não consigo, isso que você fala de pegar o ego, de ver o ego se manifestando, não consigo fazer isso. Bhagavan, né, com aquela paciência, com aquela calma, explicando novamente, de novo, né, o eu, quem sou eu, Atma Vichara, tudo. Aí um dia esse atendente, né, esse discípulo era também atendente ali do ashram, ele estava na cozinha com outro atendente e eles entraram num quiprocó ali, numa discussão, e ele ficou muito bravo com o outro e começou a vociferar ali, bravo com o outro, e nesse exato momento, Bhagavan adentrou a cozinha. Quando ele viu o Shri Ramana, ele imediatamente sentiu, nossa, né, ele me viu aqui num momento de fúria, que vergonha, todo aquele tipo de sentimento que surgiu. E Bhagavan simplesmente olhou para ele e disse, é agora que você pega. O ego, quando ele levanta a sua cabeça, é o momento para você decepá-lo, né? Ele precisa se levantar, essa fúria, ou enfim, muitas vezes quando a gente acaba também, não estou dizendo que foi o seu caso, mas eu lembrei da história que às vezes a gente se acalma rapidamente, às vezes a gente acaba trocando os pés pelas mãos, e aí, né, esse momento é um momento mágico, um momento importante, mesmo dentro da meditação, né, você está lá quietinho, não tem ninguém fazendo nada errado na sua rede elétrica, você está lá, mas aí quem são os nossos treinadores, né? Os nossos treinadores são os nossos pensamentos, olha que bonitinhos, estão sempre lá, né? Vem fazer aquela visitinha, né? Inapropriada, você não convida, você fala, agora eu vou ficar em silêncio. Aí, então, porque tal coisa, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Isso é muito precioso no final das contas, porque é o momento em que a coisa se levanta e que você tem a possibilidade de realmente utilizar a ferramenta que você aprendeu, né? Os grandes sábios, afinal, eles nos entregaram essas ferramentas, né? Com toda a sabedoria, sabendo que isso iria acontecer. Então, quando acontece, ao invés da gente ficar chateado, achando que a meditação não é para a gente, eu sempre falo isso, quem faz as meditações comigo, eu falo, não é para ficar chateado, brava, isso é bom, deixa surgir, que esse é o momento mais apropriado para a gente usar todas as ferramentas, para a gente, né, vivenciar o que é a meditação de verdade, né? Gente, agora, diga. Desculpa, eu vou só cortar, porque assim, a gente está dando 1 hora de conversa já. Falta só um tiquinho. E o que acontece? Eu gostaria de abrir. De repente, eu vi que o Andrew levantou a mão. De repente, alguma das pessoas que está aqui tem algumas questões aqui no chat. Queira apresentar uma questão, pode também ser uma maneira da gente levar essa conversa para o final, trazendo algumas questões dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, né? Então tem uma pergunta aqui, né? E aí, assim, tanto você pode responder, a Luísa fica, né? Aí a gente faz o ping-pong. Obrigado. Quer ler a pergunta? Pode ler. O exemplo de Bhagavan, a tela é eu, e o filme é a ilusão. Como olhar para a tela sem se envolver com o filme? Ótima pergunta. Isso aí, vai aí, Aloysio, arrebenta aí. Quer dizer, eu sou a consciência que está observando a consciência, né? Mas ainda, se a gente ficar nesse conceito, eu sou a consciência, que está sendo autoconsciente de observar o personagem, Aloysio, que está aqui falando com vocês agora, ainda é um objeto. Ainda é um objeto, certo? Eu acho, pela minha experiência, que isso é uma percepção, porque a consciência, o divino, ele usa das percepções desta ferramenta aglutinada aqui nesse corpo de energia, aí, certo? Porque a percepção, ela não é os sentidos, ela é os sentidos também. Ela utiliza de tudo isso e mais algo que a gente não domina, vamos chamar do invisível que nós somos, entendeu? Desse algo invisível que nós somos. Então, o Andrew... Pode continuar, perdão, pode continuar. Essas percepções, elas propiciam, por exemplo, eu compreender que tem uma consciência que está aqui, estou dando só uma experiência que sai dessa usina de pensamentos e vai mais para trás, essa percepção desse todo, que está acolhendo tudo isso, certo? Mas ainda é um observador, ainda existe uma separação. Agora, a consciência da autoconsciência é o que o Nisargadatta chamava, que está além de tudo, entendeu? Não é nada disso.
E daí você não conecta, entendeu? Aí, não conecta é modo de dizer. Aí você sabe que você percebeu. Você tem certeza que você é isso. Agora, não existe pistas, não existe coisas reais. Tá bem, o Sahaja Samadhi é esse estado, ou Turiyatita, como se fala, o quarto estado, no não estado, né, usando termos sânscritos. Você observa isso, mas aí você não... Na hora que você traz para cá, para o verbo, já é o silêncio falando por palavras, certo? Então, o silêncio, na hora que se manifestou por palavras, ele não é mais o silêncio. A gente precisa aprender a habitar o silêncio, disponibilizar para estar nesse silêncio. Aí a gente vai, e esse estar nesse silêncio é essa tela, né? Vamos dizer, onde tudo está acontecendo. A gente estar nesse silêncio, estar disponível. E não é um silêncio mental ou verbal. Ele está além disso. Como explicar isso? Eu acho que experimentando diretamente, porque ele não é um objeto, ele não é... É uma percepção muito além da mente e do próprio corpo. Essa é uma leitura, vamos dizer assim. O Andrew, ele continuou a questão, e ele diz assim, ó, a iluminação não é ver a tela sem ver o filme, estando no filme. E eu acho que existem vários elementos para você poder fazer a interpretação disso, né? E eu acho que um ponto que é bastante interessante de ressaltar, e é até difícil você posicionar Bhagavan Sri Ramana, porque ele, em alguns momentos, ele vai atacar as questões por intermédio do Vedanta, em outros momentos ele vai por Tantra. Então você não consegue dizer se ele é de Vedanta, se ele é do Tantra, se ele é do yoga místico, porque realmente até Bhakti, né? Tem resposta de Bhagavan que você olha e fala, nossa, mas isso é uma resposta praticamente de um homem de fé para outra pessoa de fé, não é? Sim, sim. E o que acontece? Aqui, por exemplo, esse exemplo de Bhagavan, eu reconheço muito uma dinâmica, uma didática tântrica. Bhagavan, ele faz o quê? Ele está usando de um recurso que os tantricas usam com bastante frequência, que é o quê? A figura de imagem. Sim. Porque uma imagem fala mais longe para a gente do que a palavra. A palavra, ela é sempre uma representação de algo. Se eu digo, hoje eu vi uma árvore muito bonita, na sua mente já tem a árvore que é sua, que está na sua memória, e aí aquilo que você considera como belo e etc. Então, o que o outro diz para a gente evoca imagens internas, que muitas vezes são impressões, são registros que a gente tem, e que quase sempre tem algum tipo de valor afetivo, né? Então, quando nós vamos para o cinema, ninguém está pagando a sessão de cinema para ver a tela em branco. Ninguém faz isso. As pessoas vão bastante animadas para o cinema. Bom, não sei. Eu, particularmente, cinema é um negócio caro, né? Vamos combinar que quando a gente era jovem era um pouco mais barato. Hoje em dia, cinema está muito caro. Então, assim, e tem muito barulho, muito caro e muito barulhento. Eu não aguento. Exatamente, muito barulhento. Né? Não necessariamente o filme você está indo com uma grande expectativa e ele não pode ser tão bom. Tá difícil, né? Mas vamos pensar o que era o cinema na época de Bhagavan. Cinema naquela época, minha gente, era um espetáculo. Era um espetáculo. Tanto que algumas traduções são difíceis, né? Porque Bhagavan chama de ver cinema um espetáculo, um show. Então você vai para um show de cinema e talvez na hora que você vai traduzir para nossa contemporaneidade isso nem faça muito sentido. Na verdade, né? é assim na língua inglesa, né? Até hoje eles chamam de show. De show, né? O momento do filme. Mas de todas as formas, você pensa o que era para aqueles indianos ali no comecinho do século XIX assistir, né? Fim do século XIX e início de XX, assistir um cinema. Então tinha um impacto, com absoluta certeza, um impacto maior do que tem para a gente hoje, porque ficou muito popular e as pessoas, inclusive, têm um cinema na própria casa. E não está uma coisa absurda você ter um cinema em casa. Quer dizer, para mim sim, mas para muita gente não é um absurdo ter um cinema em casa. Então vamos entender que quando você vai, existe uma expectativa, uma energia vibrante dentro disso. Então, eu gostaria de pontuar uma questão que é o quê?
o mundo exerce um fascínio vibrante sobre nós. Porque através do olhar do mundo, nós estamos trabalhando a percepção, como o Aloysio trouxe, e a percepção ela é um processo da individualidade, sem nada de pejorativo ou negativo nisso. Sim. Ok? Por quê? Porque tudo aquilo que eu percebo tem como pano de fundo não apenas a consciência pura, mas também a história daquela jiva. Então, quando eu olho alguma coisa, eu não estou exatamente isento de não estar presente na observação. Eu existo como indivíduo dentro daquela observação. E isso não é um limite. Isso não é uma limitação. Não é isso que prende a gente no samsara. Tá? Eu só queria trazer isso, por quê? Porque quando a gente olha para o espetáculo cinematográfico da projeção suprema desse cinema universal chamado Paramatman, e a gente olha para o mundo com o seu fascínio, é um belo filme, ninguém pode negar que esse filme é belíssimo. O diretor, o fotógrafo, o cara que faz edição de imagem, de luz, o cara é muito bom nisso. Perfeito. Eu vou trazer aqui para essa maquininha que está na minha frente, que não sei se está na frente de todo mundo, aí, que é o computador. É a mesma coisa, né? Exato. É a mesmíssima coisa. Agora, a questão está, como é que eu entro nesse computador? Se eu posso clicar ali e clico... Não. Ser individualizado. Ego. Eu clico no ego e começo a ver tudo como um ego. E aí fica tudo limitado. Agora, se eu clico no outro, não, consciência, o divino, o ser universal, tudo fica aberto como uma coisa só. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Sim, o problema não está no hardware, está no software. Exatamente. Está onde você clicou. Se você clicou errado, ou você gosta, porque as pessoas também gostam de ser separadinhas. Também vamos prestar atenção nisso, as pessoas gostam, às vezes, de sofrer. Tinha um mestre aí que você deve conhecer de nome, que chamava Gurdjieff. Ele fala, as pessoas estão apegadas ao sofrimento, não só ele, vários falam, os mestres sufis também. Elas apegam aquele sofrimento, aquela dorzinha, e ficam na visão pequenininha. Quando você pode olhar o todo, por exemplo, nós temos aqui na nossa frente, eu tenho aqui numa telinha, eu tenho a Maureen, eu tenho a Ananda, eu tenho outros nomes, as pessoas têm... A gente está vendo o todo, mas a gente pode ver isso aí, o universo inteiro, como você falou, maravilhoso se manifestando nessa tela. Entende? Agora eu posso querer ver só o Aloysio sofrendo pequenininho ali. Entende? É uma questão de opção, entre aspas, porque ninguém decide nada ao mesmo tempo, como a gente já conversou bastante sobre isso. Quer dizer, qual é a grande liberdade, e eu diria que é a única liberdade que nós temos, na minha perspectiva, é de optar entre ser a consciência, o divino, o ser, ou ser um serzinho separado, o ego ali, personagem coagulado no corpo, chamado Aloysio. Essa é uma opção. Isso não quer dizer que quando eu opto por ser a consciência universal, o ser, desaparece o corpo coagulado Aloysio. Não, ele continua. Só que ele está vibrando com outra sensação, outro olhar, outra percepção. Bhagavan diria que a iluminação, o despertar e etc. Isso, né? Que, na verdade, isso tudo é só uma mudança de perspectiva. Não é... Não vai acontecer uma explosão, não vai pegar fogo no rolo do cinema cósmico. Não. O Sansara não é esse filme. Esse filme é uma demonstração do poder criativo deste mesmo Supremo, o que vai ser chamado de Mahashakti, Parashakti, a grande força, a grande luz e etc, né? Eu queria só trazer aqui que o Andrew, ele continuou mais um pouquinho, ó, ele trouxe assim, ó, nesse olhar de ser, vendo o não ser, sendo o que é a realidade de fato, experienciando a equanimidade diante, acho que é, das ilusões e voltando sempre o olhar para Hridaya, para o coração espiritual. Experienciando a equanimidade das ilusões e voltando a atenção, olhar para o Hridaya. Exatamente. Uma coisa que eu sinto, só para trazer, porque a gente já está avançando aqui, né, no tempo, uma coisa bem importante, assim, da gente olhar, com relação a essa analogia da tela, do filme, tudo que a gente está conversando aqui, existe uma coisa que talvez auxilie dentro do processo, pelo menos para mim auxiliou,
é entender que eu só consigo perceber aquilo que é transitório, que a gente vai chamar de ilusão, né? Aquilo que é efêmero, que está em constante transformação. Só é possível perceber algo que está assim em movimento, se transformando, porque existe algo que está parado, existe algo que está fixo. Porque se tudo fosse simplesmente transitório, o tempo todo mudando, se não existisse absolutamente nada fixo, imutável, eterno, infinito, não teria como existir a percepção do transitório, porque o transitório não conseguiria ter o parâmetro para perceber o outro transitório. O transitório, ele iria olhar para tudo transitório, ele não conseguiria falar, isso é transitório. Porque a gente vê o transitório, esse olho que vê, que inclusive é um dos nossos áudios dessa semana, no Shiriramana Mandir, muito bacana, né? Que eu não vou lembrar o nome, mas é um desses 2 últimos aqui dessa semana, e que vai falar justamente assim: o olho que vê, aquele que vê o olho, né? Que está contemplando toda a manifestação. Então, eu vejo a consciência é aquela que percebe essa contemplação, porque ela consegue ver aquilo que é mutável e impermanente. Por isso a comparação com a tela está imóvel, o filme acaba e a tela continua lá. Começa filme, passa outro filme, vem outro, vem um, vem não sei o que lá, e a tela continua lá. Então, a consciência sendo comparado com essa tela que está sempre presente, imutável, imóvel, ela não sofre. Pode acontecer um incêndio no meio do filme, pode ter o bang-bang que for, pode ter a chacina que for, a tela continua lá, intocada, né, imaculada. Essa é a consciência. Ela pode até contemplar tudo o que está acontecendo no campo da manifestação, mas ela não é de maneira nenhuma maculada pelo que acontece nesse campo da transitoriedade. O que é importante... Apontando um pouquinho da perspectiva tântrica, o esplendor dessa autoconsciência luminosa, que eu diria que ela está em permanente mutação, e ela também está criando o tempo todo isto tudo, que aparentemente pode ser feio, bonito, doído, forte, mas ela também está criando isso. Então, essa tela, ela não é estática, ela está em permanente movimento, porque tudo surge nela. Ela é a criadora de tudo isso. E também não, entendeu? Então, tudo se manifesta e não manifesta nela. Essa dimensão, vamos dizer, desse esplendor autoluminoso, de criação permanente. É uma permanente... O universo está permanentemente se construindo e se desconstruindo a cada instante. Isso... E quando você experiencia isso, lembrando da nossa conversa do outro dia, Ananda, quando você rasa, você experimenta esse sabor que está em tudo, está desde a comida até essa percepção de compreensão, de alegria que a gente é. Então, essa tela está em mutação também. Ela está criando ao mesmo tempo. Exatamente, porque senão a gente pode olhar, assim, o que eu quero ressaltar é que, é claro que num determinado momento você precisa desenvolver viveka para você perceber a distinção entre a tela e o filme. E você, como o Morini colocou, então você tem a tela que é estática, o filme está passando, o filme acaba, começa outro filme, e a tela está lá estática. No processo, nessa ida, digamos assim, que a gente vai indo para esse vairagra, para esse desapego, chega um momento que você percebe que, na verdade, não tem diferença entre o filme e a tela. Não tem diferença. Você não precisa abandonar nada. Por quê? Porque tudo é maravilhoso. Aí, nesse ponto, eu gosto muito do budismo não dual, no Dzogchen, porque justamente fala emarro, tudo é maravilhoso. Então, o problema é quando eu acho assim, mas nossa, mas eu queria que essa cena do filme não acabasse nunca mais. Aí, problema. Ou, eu queria que essa cena do filme passasse logo. Não dá para pular, não dá para correr. Aperta o controle ali. Então, o problema não está no filme, não está na tela, não está em você confundir tela com filme ou separar a tela de filme. O problema é quando você, de alguma maneira, está querendo escolher ser o diretor do filme. E aí é que é o ponto. Porque quando você quer ser o diretor do filme, você está dizendo eu posso, eu faço, eu sou e aquilo, tudo que é do arrancar. Ou seja, eu faço.
Aí é o sofrimento. Aí é o sofrimento. O problema é só esse, entendeu? Olha para o filme, porque o nome desse filme é um só, gente. Ele às vezes parece um drama, ele às vezes parece uma comédia, às vezes ele é uma comédia muito boa, às vezes ele é uma comédia péssima, às vezes ele é um filme de terror, ele pode ser um filme de suspense. O problema não é o filme, gente. O problema está em esquecer que o nome do filme é sempre o mesmo, e chama Prarabdha. Prarabdha. É simplesmente o karma. O que o sábio está fazendo, como o Aloysio bem apontou aqui? Você pode se identificar com a personagem, que você começa a achar que você é uma personagem do filme e se identificar com ela, e você também pode olhar e dizer, calma lá, gente, calma lá, eu estou aqui no senso de testemunho. Eu não vou brigar com o filme. O Prarabdha da Karma está queimando, daqui a pouco a sessão acaba. Correto? Deixa ela acabar. Sabe, se você ficar brigando... comendo pipoca e tomando aí... Fica em paz, porque o filme, o Prarabdha, está queimando. O sábio que ele fala, o que é o liberado vivo? O liberado vivo é aquele que praticamente dormiu na sessão de cinema, ele está dormindo. Ele está dormindo, entenda bem, né? É como o Bhagavad Gita diz, aquilo que é dia para os ignorantes é a noite profunda para o sábio. Então, os ignorantes, eles acreditam que eles estão em movimento, que eles estão fazendo, que eles são os autores. Eles decidem, que eles fazem, que eles constroem, que agora eu vou para lá, agora eu vou para cá, vou planejar isso. Isso não quer dizer que eu não posso dizer que amanhã eu preciso pagar a conta, entendeu? Tudo bem, mas se você vai conseguir pagar a conta, é outra história. Sim, não, você vai lidando com o que o Prarabdha vai trazer, você cumpre com os seus deveres que lhes são impostos pelo próprio karma, pela condição de estar no samsara, você cumpre com essas tarefas, mas assim, você não vai entrar numa ideia de ser o diretor do filme, o fotógrafo, o iluminador, e etc. Não é essa a perspectiva. O sábio, ele já entendeu, ok, já estou de boa com essa sessão sessão coruja pode acabar. Então você descobre que, de fato, você é tudo. Você é o diretor, você é o criador, você é o iluminador, você é o personagem central, o personagem secundário, você é a tela, você é o que está observando a tela, de repente você vê que você é tudo ao mesmo tempo. Eu não sou nada, mas ao mesmo tempo eu sou tudo. E aí, citando o Nisargadatta, e a minha vida se passou entre esses dois extremos. Eu não sou nada, eu não sou tudo, e que eu vivi no meio disso tudo foi puro amor. Porque quando você está disponível, vivendo, experimentando tudo isso com a lei, sem apego a nenhum dessas funções, vamos dizer, nós estamos pegando essa metáfora, você está vivendo com alegria e puro amor, certo? É essa a disponibilidade. Eu sou nada e sou tudo. O problema é quando você fica de um lado ou do outro. Aí complicou, né? Os venenos, acho que é entre os venenos mentais, né? Os apegos, as aversões. Sim. É só isso. O trabalho é dissipar os venenos, porque são os venenos que atrapalham tudo. A sessão pipoca não fica boa, o filme fica ruim demais da conta. Vamos para o espetáculo com esse sentido de observadores. Ótimo. Gente, a gente extrapolou 1 hora, esse negócio de diálogo dentro de 1 hora, isso não vai funcionar, né? Mas vamos tentar. Outra vez, se quiser. Mas foi ótimo, né? Tá ótimo. Dá até uma peninha de acabar, né? Mas, enfim. A gente também não precisa se apegar, né? Aí... Flexibilidade. E aí, lembrando a história da flexibilidade do I Ching, né? O I Ching, que é o livro da mutação, que é a única regra do universo, permanente mutação em tudo, né? E que o I Ching do taoísmo, ele dá pistas para a gente entender como é que flui as coisas. Ele não adivinha nada. Quem querer estudar o I Ching e o I Ching para adivinhar alguma coisa, perdeu tempo, entendeu? Vamos... Não, curiosidade. Sim. Aloysio, caríssimo irmão, foi uma imensa satisfação estar no seu canal, é uma imensa satisfação recebê-lo no Shri Ramanamandi. Esperamos que este diálogo tenha sido proveitoso para todos nós aqui reunidos. Nós vamos deixar o link do canal do Aloysio, ainda não bateu 1000 inscritos. Gente, Palavras do Silêncio. Vai lá, se inscreve no canal, dá joinha, se inscreve, ativa sininho, tudo. Vamos ajudar esse canal a crescer, porque de fato ele tem uma relevância imensa dentro do campo aqui,
né, da não dualidade. Aloysio, muito grato mesmo. Obrigado a vocês, Morrini, Ananda, foi uma alegria, foi grato. Conversar sobre isso, falar sobre isso, para mim, é o que faz parte da vida também. Isso também faz parte também. E muito agradecimento a vocês. E eu vou pegar, quer dizer, modo de falar, essa gravação aqui, e a gente vai publicar lá no Palavras do Silêncio para as pessoas. Olha que legal. Tá bom? Depois muito bom, vai ser uma dobradinha que vai estar no seu canal, vai estar no nosso canal. Olha que coisa bacana, né? Aí vocês assistem lá no Shiriramanamandi, aí vai lá no Palavras do Silêncio e assiste de novo. De repente, não entendi direito, volta lá, vai no outro. Volta lá, agora eu vou pra cá. Aqui no ping-pong dos canais. Tá, e agradecer a todos vocês, né, que estiveram presentes, que participaram e que trouxeram questões, e gratidão profunda. A gente segue, vamos ver aí quem será o nosso próximo convidado dos Diálogos Não Duais. Gratidão. Nos encontramos muito em breve. Obrigado a todos. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Abraço para vocês.